queria que você abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 19. Nós vamos ler do 19 ao versículo 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Diaconisa Camila. Todos acharam, amém? Quem está com a sua Bíblia? Faz assim. Diga assim: essa palavra é uma palavra que me cura, que me prospera, que me liberta, no nome de Jesus. Diz assim: levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla da sua veste. Pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei curada, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora, a mulher ficou curada. E Jesus, chegando à casa do governante, e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou pela sua mão, e a menina se levantou. E a sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram 2 homens cegos, clamando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. E os seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: vede, para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas, dispersas, como
ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mensagem diz assim: chamados a sermos trabalhadores. Quem quer ser trabalhador do Senhor aqui? Pai, no nome de Jesus, nós estamos debaixo dessa palavra profética, uma nova paixão por evangelizar. Senhor, significa, Senhor, que algo novo vai brotar dentro de nós, Pai, em compaixão, em misericórdia, por aqueles, como a Tua palavra diz, as multidões que estão lá fora, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração queime por isso, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que haja, Senhor, um liberar no nosso espírito, Senhor, para que essa paixão venha, Senhor, em porções novas, em porções, Senhor, grandiosas, Pai. Para que, Senhor, ao sair, Senhor, dos nossos cultos, dos nossos ajuntamentos, Pai, às quartas, às quintas, aos domingos, ó Senhor, aos sábados, nós possamos evangelizar aqueles que estão como ovelha sem pastor. Queridos, eu não sei se está acontecendo com você. 2025 foi um ano, particularmente para mim, muito difícil, né? Enfermidades, tratamentos, batalhas, lutas. Começamos o ano de 2025, no nome de Jesus, jamais vai acontecer isso, com notícias de um líder que caiu, e lá vai, eu estava descansando com a minha família, tirando uns dias de férias, ligam para mim desesperados, eu estava no hotel, e olha, aconteceu na cidade, está um caos, meu Deus, eu não gosto nem de me lembrar. Mas eu falava nessa manhã que eu tenho mais de 30 anos de caminhada com Deus. Eu nunca passei uma virada longe da casa do Senhor. Porque eu falava isso num culto da virada, dia 31, que a primeira palavra que tem na Bíblia, nesse livro, em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio. Primeira palavra que tem nessa Bíblia e na sua Bíblia tem no princípio. Então, eu valorizo muito os princípios. O que é princípio? Começo. Primeira menção. Então, eu olho assim, meu Deus, lá vem um ano, 365 dias no ano. Eu não vivia 2026. Nós estamos começando a viver agora. E os primeiros minutos, os primeiros segundos do ano, eu quero estar na casa do Senhor, que é o lugar que me sustenta, é o lugar que me alimenta espiritualmente, é o lugar onde muitas vezes, não sei você, eu chego aqui cansado, eu chego aqui atribulado das lutas, mas quando eu piso nesse lugar, parece que vem algo sobre mim que me renova. Eu levanto as mãos, eu louvo,
eu sento no chão, eu deito no chão, levanto as mãos, baixo as mãos, fico de pé, sento. E uma hora, 2 horas que eu passo aqui é sobrenatural. Eu me recarrego para enfrentar uma semana que certamente, quando nós vamos lá para fora, a gente vê o caos que se encontra. Sim ou não? Nós nascemos de novo. Quem é nascido de novo aqui? Nós nascemos do Espírito. Sim ou não? O nosso espírito foi vivificado. A conversão é um processo. A mudança na minha vida é um processo. Mas o nascimento, o nascer de novo, já aconteceu na minha vida pelo Espírito de Deus. O Senhor me deu o Espírito Santo que habita em mim. Então, eu costumo dizer que existem 2 caminhos na nossa vida. Diga, 2 caminhos. Um cria pressão. Quem gosta de pressão aqui? Não vi ninguém dizendo que gostava. Eu também não. Um cria pressão. Outro oferece liberdade. Nós podemos ver aí o acontecimento dos primeiros dias do ano, uma ditadura aqui do lado do Brasil, caindo por terra. Graças a Deus. Porque o povo clamava por liberdade. Um país onde o salário mínimo era em reais, R$10. Quem não quer liberdade? E essa liberdade nós encontramos em Cristo. Podemos estar passando pela luta que for. Podemos estar passando pela batalha que for. Nas mais difíceis esferas que nós estamos inseridos, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes nos nossos relacionamentos com amigos, com pais, com irmãos, muitas vezes situações que aparecem momentâneas na nossa vida, que nós não esperamos. Mas uma das coisas que nós temos é a liberdade. Nós não temos nada que nos acorrenta, que nos amordaça, porque em Jesus nós somos livres. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Por que Deus levantou Moisés? Quem foi Moisés? O libertador de Israel. Por que Deus levantou Moisés? Porque o povo de Deus, ele vivia oprimido no Egito. Oprimido por um rei chamado Faraó. Qual era a estratégia de Faraó? Deixa eu dar muito trabalho para os hebreus, porque se eu der muito trabalho para eles, eles se tornam escravos do trabalho, e eles não terão tempo para buscar o Deus deles. Porque eles vão estar vivendo debaixo de opressão, eles vão estar vivendo debaixo de jugo. E Deus levantou Moisés como libertador do povo de Israel. E
através de Jesus Cristo, nós fomos salvos. Nós fomos libertos. Porque a Bíblia diz, se creres no Senhor, você receberá dele a sua libertação. Mas Faraó, hoje ele vem de outras formas. Não é mais aquele rei com aquelas indumentárias, mas é um rei invisível, que a Bíblia diz que governa o mundo. Ele não governa a igreja, ele governa o mundo. É uma tirania que coloca você como escravo. Então, há dois caminhos. Antes de nós conhecermos o Senhor, nós tínhamos como meta e decisão que aquilo que mais eu desejo na minha vida está ao meu alcance. Então, eu vou lutar, eu vou me empenhar em fazer o que eu acredito que é necessário para alcançar, para obter. Se eu quero dinheiro, eu vou trabalhar mais. Se eu quero comprar um carro, eu vou trabalhar mais. Se eu quero montar a minha casa, eu vou trabalhar mais. Se eu quero ter as coisas, eu vou trabalhar mais. Isso é um caminho. E esse caminho traz pressão. Mas existe um novo caminho que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu e deu a você que é nascido de novo. Que você compreendeu que aquilo que você mais deseja está além do seu alcance. E se está além do seu alcance, só há uma convicção, uma certeza. Eu vou confiar em Deus, que Ele irá prover, Ele irá fazer, e aquilo que a minha alma anseia, Ele irá suprir. Você pode dar uma glória a Deus? Nesse novo caminho, nós queremos Deus, nada menos do que isso. Nem sequer a sua bênção, nem sequer a sua promessa cumprida nas nossas vidas irá bastar em mim, irá fazer com que eu me estacione. Não, eu quero é Deus. Eu me lembro que tinha uma canção antiga, faz muito tempo. Eu quero é Deus. Quem já ouviu essa canção? Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Novinha, né? Eu quero é Deus. Porque no novo caminho, eu tenho a certeza e convicção que não é o meu esforço apenas, não é o meu trabalho apenas, é o Senhor na minha vida que vai abrir as portas, é o Senhor na minha vida que vai me promover, é o Senhor na minha vida que vai usar pessoas para me abençoar, é o Senhor na minha vida que vai tocar corações e fazer com que aquilo que eu sonhei, aquilo que eu desejava, Ele vai usar situações e vai entregar nas minhas mãos. Não é simplesmente o meu trabalho. Porque se trabalhar muito fosse o segredo de sucesso, estava todo mundo rico. Estava todo mundo com casa própria, todo mundo com carro novo. Não, se eu trabalhar muito, eu vou ter tudo.
E você olhando, você vê que não é assim. O que define a tua prosperidade não é o quanto você trabalha, mas o Deus que você serve. Ontem eu estava na minha casa com o presbítero Vladimir. Ontem à tarde ele foi lá na minha casa. Nós moramos no mesmo condomínio. E a gente conversava, e eu dizia, a gente conversava, né? Falando como esse ano foi difícil, né? A gente conjecturando, conversando das lutas, das dificuldades. E eu disse, meu Deus, Deus me deu essa casa. Que eu tinha que pagar mais 15 anos. O Senhor antecipou 15 anos e me deu essa casa. Porque eu fui sorteado em um consórcio. Gente, isso é muito louco. Isso é muita loucura. Eu possuir o que eu não posso possuir. Eu ter o que eu não posso ter. Mas o dono do ouro e da prata, o Deus Todo-Poderoso, Ele disse, eu vou te dar, porque é uma promessa minha na tua vida. Recebe, eu recebi. E eu vejo gente se acabando, cabelo espichado, sabe, parece uma múmia, cansado, chega aqui na igreja assim, ó. Quando não é ninguém puxando, bora meu filho, vamos para a igreja hoje. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, vamos! Parece que bota uma coleira, você vai! É porque muitas vezes nós não entendemos que nós nascemos de novo. Sabe? Mas eu quero te dizer a você, no primeiro culto de domingo, primeiro culto do ano, no domingo, se você estiver andando pelo primeiro caminho, inevitavelmente, tua vida está cheia de pressão. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Ai, meu Deus do céu! Quando você está no natural, quando você vê essas pressões, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, não, porque como é que eu vou pagar essas contas? Como é que eu vou fazer isso? Você está debaixo de pressão. E sabe o que acontece? No íntimo, a tua alma está cansada. E você já viu alma cansada ter desejo de fazer obra? Porque se tua alma está cansada, a obra de Deus vai ser concorrência para o teu trabalho. Sabe qual é a tua visão? Eu já passo a semana toda trabalhando. Ainda querem me botar para trabalhar na igreja? Porque isso é a característica de uma alma cansada. Essa alma cansada não vê a igreja, ou trabalhar na igreja, como refúgio, como refrigério, como algo que traz prazer em sua vida, algo que renova, algo que traz renovo no teu espírito, na tua alma. Mas uma alma cansada não consegue ver. A igreja passa a ser concorrência.
sabe o pior de tudo isso? Você não vê meios para sair da monotonia. E, escute bem, eu estou falando isso pelo Espírito. Você sente no íntimo que há algo errado. No íntimo você sente que está faltando alguma coisa em você. E a pressão continua. Mas se você estiver andando por esse segundo caminho, há esperança. Sua vida, sua alma, ela pode estar cansada. Seu mundo interior pode estar cheio de conflitos que ninguém está vendo. Mas dentro de você há uma expectativa de que algo o Senhor vai fazer, algo o Senhor vai intervir. De alguma maneira o Senhor vai fazer o que eu não consigo fazer, porque eu sirvo a um Deus de milagres, eu sirvo a um Deus do impossível, eu sirvo a um Deus que aquilo que eu não faço, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não tenho, Ele pode fazer. Sabe por quê? Abaixo decai. Porque, em meio a essas pressões, algo está vivo dentro de você. Sabe? O desejo do seu coração não foi sufocado. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro de você há um sentimento de liberdade. Irmão, eu não sei você. Se eu chego cansado aqui, a vontade que eu tenho é pular, a vontade que eu tenho é dançar, a vontade que eu tenho é me prostrar no chão. É bem verdade que tem dia que eu chego aqui no culto e me prostro no chão, é porque eu estou cansado mesmo, deixa eu deitar aqui no chão. Mas pelo menos eu estou deitado no colchão celestial, no chão da igreja. O Senhor está aqui, tem gente orando aqui, os intercessores estão clamando, orando, estão guerreando ao meu favor. Há intercessores aqui que estão guerreando a teu favor. Há intercessores aqui que estão guerreando por tua casa. Há intercessores aqui que estão guerreando pelo teu casamento. Há intercessores aqui que estão guerreando pela tua família. Há intercessores aqui que estão guerreando pelas tuas finanças. Ou seja, olha para o seu vizinho e diga assim: você não está sozinha. Irmão, eu não sei você. Quando eu vejo, Pedro, quando eu vejo que a minha luta não é minha, quando eu vejo que tem uns 30 intercessores orando pela minha vida, orando pela minha casa, orando pela minha saúde, orando pelas minhas finanças, orando por esse ministério. Como é que eu não quero estar servindo ao Senhor? Como é que eu não quero estar na casa do Senhor? Como é que eu não quero estar adorando? Porque eu sei que dentro da igreja a minha guerra deixa de ser minha, passa a ser de toda a igreja. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Irmãos, quem veio para o culto da virada, faz assim. Você sabe que horas os diáconos terminaram o serviço aqui? Enquanto você estava recebendo aqui, enquanto você estava comendo uma farofa gostosa, um chester gostoso, um salpicão gostoso, os diáconos estavam trabalhando para você. Saíram daqui 3 horas da manhã, lavando prato, limpando a igreja. Você não vê isso, não? Você não vê isso, não? Você não vê que, em véspera do final do ano, estava a rede de louvor aqui ensaiando até tarde para dar o louvor para o Senhor e para você? Já pensou se esses diáconos não amassem o Senhor? Se esses diáconos não olhassem para a obra do Senhor com gratidão, não olhassem para a obra do Senhor como uma maneira de agradecer por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. E isso não é o que eu estou falando, não. Conversa com Camila que está aqui, conversa com a Patrícia que está aqui, que elas têm testemunho para dar. Camila casou, irmã Maria foi curada do câncer, tem testemunho para dar, por isso que são gratos ao Senhor. Você entende isso? Que enquanto todo mundo estava aí nas compras, nos shoppings da vida, esse que vos fala estava trancado em casa, ouvindo Deus para saber qual era a palavra profética que ia sair para 2026. Se não tiver amor, meu irmão, um amor genuíno, um amor de gratidão, a gente não faz a obra de Deus. Sabe qual foi o tempo que eu tive para comprar uma camisa no shopping? Para comprar uma calça no shopping? Nenhum. Porque eu decidi me consagrar para poder saber o que é que Deus tem para nós como igreja. Por isso que a Bíblia diz, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Sabe qual é o grande problema? Egoísmo. Então, nesse segundo caminho, eu vi a peça aqui, eu não quero deixar passar em branco. Eu vi os jovens da peça, eu vi a rede Equibalo. Quantas vezes vocês ensaiaram a peça? Vocês têm ideia, Glória? Mais de um mês, vindo aqui para ensaiar uma peça de 20 minutos. Um mês vindo aqui. Quantos envolvidos na rede? Mais ou menos. Sim. Uns 15 jovens. Está aí. Onde estão os jovens da rede Equibalo? Faz assim com as mãos. Faz assim com as mãos. Um mês vindo aqui para a igreja. Volta, ensaia. Volta, ensaia. Ei, aí quando chega véspera, eu venho aqui ver a peça. Para ver como a peça estava. Se verdadeiramente estava testificando. Aí a gente vê, quando eu entro aqui, estava todo mundo. Será se vai testificar? Será se vai? E eu sento, choro
e digo: meu Deus, é o mesmo Espírito. Isso chama-se ser igreja. Sabe, a esses irmãos do Equibalo, sabe, a esses irmãos do diaconato, e tantos comunicação, tantos, todos que trabalham nesse ministério, sabe como eu chamo vocês? Remanescentes. Aqueles que não se vendem, aqueles que não negociam, aqueles que pagam o preço que for, para que quando você chegar aqui, tenha um culto abençoado, cheio da presença de Deus, uma adoração, um serviço, uma cantina, o que for, uma rede efatá, o que for, para que você saia daqui cheio, cheia da presença de Deus. Você sente o gosto da liberdade. E o gosto da liberdade traz alegria. Tem muita gente que ainda não entendeu que a igreja é muito mais do que uma reunião. Deus está chamando a sermos trabalhadores. Jesus, ele olhou para o mundo, ele veio, curou uma mulher de fluxo de sangue. Depois de que curar a mulher do fluxo de sangue, curou a Talita que estava morta. Depois ele saiu, curou 2 cegos. Ele não parou, ele estava lá fora. E a Bíblia diz que chegou o momento, diz assim, mas ele saindo, Jesus disse: olha, para os 2 cegos, não conta a ninguém não. Não fala para ninguém não. Mas o milagre na vida desses 2 cegos foi tão grande que a Bíblia diz aqui no versículo 32, mas ele saindo, espalhar a sua fama por toda aquela terra. E aí chega o endemoniado. Jesus vai lá e cura. Jesus não parava. Jesus estava no campo. Jesus estava evangelizando. E a Bíblia diz que ele foi por todas as cidades, aldeias, ensinando nas igrejas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, todas as doenças entre o povo. E a Bíblia diz que ele olhou para as multidões. O que foi que ele disse? Quando ele olhou para o mundo, a Bíblia diz que ele moveu-se em compaixão. O que é compaixão? O amor que se importa. É você olhar para uma pessoa e se importar com ela. Sabe, queridos, a Bíblia diz que ele moveu-se com compaixão, porque as pessoas estavam exaustas. O que é exaustas? É cansado ao extremo. As pessoas estavam dispersas. O que é uma pessoa dispersa? É uma pessoa que não sabe para onde ir. São pessoas que não têm propósitos, uma dispersão. Cada um vai para um lado, cada um vai para a frente, outro vai para a esquerda, outro vai para a direita, outro recua. E olha o que ele diz. Ele chama essas multidões como ovelhas que não têm pastor. Ele não chama os que estão dentro da igreja. Ele chama ovelhas
os que estão fora da igreja, os que estão dentro da igreja. Sabe como ele chama? Trabalhadores. Ei, quanto tempo tu vai passar aí na cadeira só assistindo? Quanto tempo tu vai passar aí na cadeira vendo o pastor Pedro pregando? Vai chegar a hora que tu vai dizer: não aguento mais a cara desse pastor. Não aguento, tudo incomoda, o grito dele. Ele não fica parado no púlpito, ele vai para um lado, vai para outro. Quando eu penso que ele está aqui, ele está lá, e aí? Sabe, queridos, porque Deus, Jesus olha para aqueles que estão lá fora como ovelhas e nos chama como trabalhadores. Porque se você ainda se acha como ovelha, ovelha é alguém que sente que ainda precisa de cuidado. E não como alguém que tem que assumir a responsabilidade de cuidar. Ovelha está gerando demanda. Todo tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Você deixa de ter problema? Não. Todo dia aparece problema, sim ou não? Será que é só comigo? Todo dia tem um BO para eu resolver. Ontem mesmo eu tive BO. Pastor Eduardo, lá de Nova Russas. Dia 1, tive BO. Carlos Ismael e Gal, de Oroz. Quem faz a obra tem BO todo dia. Não pensa que não tem não, meu irmão. É luta todo dia, mas sabe de uma coisa? Nós temos o Senhor, nós temos liberdade, nós escolhemos não o caminho antigo, nós escolhemos o caminho novo, aquele caminho que mesmo diante das guerras, mesmo diante das lutas, mesmo diante do problema, eu confio no meu Deus. Que eu acho tremendo nesse texto, que Jesus não orou para ter ovelhas. As ovelhas estão na cidade. Jesus mandou os discípulos orar para ter trabalhadores. Jesus olhou lá fora, ovelha sem pastor. Aqui não tem ninguém sem pastor aqui. Eu não morri, pastor Arleuda não morreu, pastor João não morreu, os presbíteros não morreram, pastora Nara não morreu. Todos aqui têm pastor. Todos aqui são cuidados. Se você quer, né? Porque tem gente que não quer. Ei, não invada não. Na minha intimidade, não. E aí, o que é que pode fazer? Tem que deixar, né? Mas se quer pastor, aqui tem, não é pouco não, viu? Ô igreja, para ter liderança. Agora, se vai atender teus desejos, eu não sei. Mas nós estamos aqui para pastorear. Nós temos aqui experiência de igreja. Nós temos aqui, eu particularmente, 30 anos de ministério, lidando com vidas. Sabe o que é? 30 anos, arrancando carrapato, carrapicho, tosqueando. Sabe, queridos, Jesus, ele pediu para os discípulos orar por trabalhadores. Sabe por que não temos mais trabalhadores para cuidar das ovelhas? Porque aqui tem muita gente que é trabalhador se achando ainda ovelha. Aqui tem muita gente, aqui nesse culto, que Deus está chamando para ser trabalhador,
mas continua querendo ser ovelha. É tão interessante, queridos. Se nós fôssemos mais bem resolvidos, sabe o que eu acho mais, que eu fico sem entender, é que as pessoas querem ser cuidadas, mas não querem cuidar. Como é que eu quero uma coisa que eu não estou disposto para dar? Como é que eu quero que alguém cuide de mim, mas eu não quero cuidar de ninguém? Por isso que o chamado do Senhor é para sermos trabalhadores. Você aqui tem pastor, mas lá fora, a Bíblia diz e Jesus diz, olha, povo sem pastor, ovelhas sem pastor. E sabe como eles estão? Exaustos, cansados. E a minha pergunta é, por quê? Você que está aqui se sente exausto, se sente cansado. A obra é peso, a obra é jugo, a obra é trabalhosa, porque eu já tenho meu trabalho a semana toda. Irmãos, a igreja não só é espiritual, não. Amanhã, 9 horas da manhã, nós estamos aqui fazendo relatório, fazendo caixa, vendo se tem dinheiro em conta, preparando uma série de coisas. E à noite tem atendimento, tem aconselhamento, tem tudo. Vem passar uma semana na minha rotina para ver se tu aguenta. Não é púlpito, não. Aqui são 2 horas, no máximo. Mas a semana toda é cheio de BO, é cheio de trabalho. É conta para pagar, é quando não tem dinheiro. Está faltando dinheiro, o que é que a gente faz? Meu Deus, ai pastor, a placa caiu, pastor, o que é que a gente faz? Ah, pastor, deu goteira lá no auditório, pastor. Ai. Eu estava com a pastora Amanda, foi dia 30. Eu disse, vamos comer um pastel. Eu gosto de pastel, viu, irmãos? Pastelzinho de carne é bom, com caldinho de cana, eita Deus, abaixarabalai. Aí eu fui comer um pastel, a gente foi no supermercado, aí tinha uma pastelaria, eu, a pastora Amanda, o Enzo e a Antonella. Aí um telefone toca, de uma liderança do interior. Eu disse, sim, Jesus, é BO. Eu estou aqui com a minha família, comendo um pastelzinho com caldo de cana, mas a unção pastoral não permite. Veja o que é. Veja o que é. Eu olhei assim, eu disse, eu vou ver o que é. Aí quando eu olhei, aí a liderança disse, pastor, estou sendo tão abençoado nesse ministério. Uma irmã minha fez um voto com Deus, e ela não cumpriu o voto, eu estou incomodado. O senhor podia dar o pix da igreja, de lá, o senhor podia dar o pix da igreja que eu quero fazer uma oferta? Eu disse, irmã, glória a Deus, aleluia. Aí ela mandou o pix, né? E eu disse, olha, deve uma oferta, né? Aí eu fui comer o pastel, depois eu fui abrir o WhatsApp e ver o pix, né? 5 mil reais, irmãos. E esse que vos fala, meu Deus, é BO. É porque Deus faz assim, irmãos. 5 mil reais não foi para mim, não, já foi para a obra, viu? Sabe,
Deus nos surpreende de onde menos nós esperamos. E nós nunca imaginamos. Eu disse, eita Deus, é sinal que 2026 vai ser bom. Nós vamos pagar as contas. Sabe, queridos, quando Jesus, ele se coloca no lugar do pagão, lá em Mateus capítulo 25, eu queria que você abrisse. Tem até água com gás, irmãos. Mateus 25. Jesus se coloca no lugar daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que estão exaustos, cansados. E ele diz aqui no versículo 35, Mateus 25, porque eu tive fome, deste-me de comer, eu tive sede, deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste, eu estava enfermo e me visitaste, eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, e te alimentamos, ou com sede, e te demos de beber, e quando nós te vimos estrangeiro, e te acolhemos, ou despido, e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão, e fomos visitar-te. Respondendo o rei lhe dirá, na verdade, eu vos digo, que quando o fizeste ao menor desses meus irmãos, a mim me fizestes. Sabe, queridos, sabe qual foi a minha oração do dia 31? Senhor, traz pessoas para perto de mim, que amem a tua presença. Essa foi minha oração. Sabe, queridos, o que é que nós esperamos desse mundo? O que você vê nesse mundo, você está achando normal? Uma das regiões mais tranquilas do mundo era a América do Sul. Aqui do lado. O que é que você espera desse mundo? Quando nós vamos a Moçambique, eu olho para as pessoas lá e eu vejo eles tão humanos como nós somos. E, sinceramente, quando eu olho para Moçambique, eu me sinto um privilegiado. Eu me sinto um afortunado. Porque as galinhas aqui do Ceará comem mais milho do que o povo, os irmãos nossos da igreja de Moçambique. Sexta-feira, meu primeiro compromisso foi enviar recursos para Moçambique. Sabe por quê? Porque se eu não enviasse recursos para Moçambique sexta-feira, hoje que teve culto lá, as crianças, quase 200 crianças não tinham o que comer. E se esses recursos não chegassem a Moçambique, sabe o que é que eles iam comer? Pegar água, botar mato e botar para ferver o mato para poder beber. Porque dia 31, eu fui no Iguatemi, em casa de câmbio, para mandar, estava fechado. Eu disse, meu Deus, está fechado. Mas dia 1,
primeiro compromisso meu, dia 2, né, que foi sexta, primeiro compromisso meu é depositar dinheiro de Moçambique, porque tem 200 crianças, quase 200 crianças, esperando os recursos. Para quê? Para comer feijão. E uma comida que eles fazem lá com milho. Para não morrer. Sabe, queridos, será se eu e você nós somos favoritos de Deus? Nascemos nesse local? Nascemos aqui no Ceará? Nós somos favoritos de Deus? Será se Deus não ama aquele povo? Sabe, queridos, quando nós olhamos a igreja primitiva, o que é que esses homens sofreram para nós estarmos aqui hoje? A Bíblia diz que eles foram queimados vivos, apedrejados, cerrados pelo meio, jogados em cavernas de leões e masmorras, crucificados, decapitados, torturados em calabouços frios, escuros, exilados, assassinados em sangrentos massacres, torturados no cavalete até a morte, devorados vivos por feras. E a Bíblia chama eles de mártires. E o sangue desses mártires é a sementeira da igreja. Então, como eu posso reclamar que eu estou trabalhando, que eu estou exausto? Gente, no nome de Jesus, vamos parar de sermos egoístas. Desculpe, irmãos, primeiro domingo do ano, eu vou para receber uma palavra de promessa, o pastor está me chamando de egoísta. Jesus, deixa eu ir para um clube, aqui não está dando certo não. Está cheio de clube na cidade. Sabe, queridos, as multidões estão aí, famintas, sedentas, atemorizadas, atormentadas, solitárias, abandonadas, negligenciadas, escondidas, desconsoladas. E a minha pergunta é: nós estamos fazendo o quê? Precisamos, eu falava nesta manhã, nós precisamos adorar por fé. Eu não posso adorar por sentimento. Eu não posso adorar quando eu estou me sentindo bem. Eu não posso adorar quando as coisas estão bem na minha vida. Eu não posso adorar quando tudo que eu estou precisando o Senhor está me dando. Isso chama-se adorar por sentimento. O Senhor nos chama para adorar por fé. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou cansado. Senhor, estou cheio de problema. Mas eu te adoro. Eu ofereço sacrifício de louvor e adoração a ti. Eu não tenho motivos para adorar, mas mesmo assim eu te adoro. Irmãos, não existe automático na presença de Deus. Eu quero finalizar essa palavra dizendo: escolha responsável. Não tem tempo. Eu não sei como foi teu ano 2025. Eu falava nesta manhã aqui, que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Sabe qual eram as minhas férias do colégio? Em cima, dentro de um caminhão, naquela época, não é da época de muitos aqui, se tirava nota fiscal com carbono em 3 vias, era na mão. Não sei se alguém pegou isso aqui. Então,
Meu pai dizia, olha, você quer trabalhar? Quero. Mas meu filho é fera. Não, eu gosto. E eu subia, a gente chama boleia de caminhão, né? Ia tirar nota fiscal, ia pegar vasilhames de garrafas e fazer trocas. E sabe o que eu dizia? Quando eu chegar aos meus 40 anos, eu quero usufruir de tudo que eu ganhei. Eu vou trabalhar, vou dar tudo de mim, para quando eu chegar aos meus 40 anos, eu usufruir. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Quando chegou nos meus 40 anos, eu tive que começar tudo de novo. E esse que vos fala foi aprendendo com a vida e com as batalhas que o que sustenta o homem, o que prospera o homem, chama-se a presença de Deus. Eu durei muito tempo para aprender isso. Eu citei um exemplo. Uma casa que eu moro, impossível humanamente de eu ter. Nem nos meus melhores sonhos. Deus antecipou 15 anos. Você sabe o que é 15 anos? Eu fiz um consórcio de 18 anos. E sabe o que eu dizia para minha esposa, né, amor? Eu dizia assim, olha, eu vou pagar esse consórcio. Se eu morrer, pelo menos fica para você e para os meninos. Se não for eu que vou usufruir, porque eu não estou tão novinho, né? Bote aí mais 15 anos pela frente, né? E eu dizia, olha, pelo menos eu vou pagar até o fim, e se eu não usufruir, fica para vocês. Aí o Senhor olha para esse que vos fala, você não tem parado, você mesmo no câncer estava pregando, mesmo no tratamento, indo para o hospital toda tarde, estava lá. Eu me lembro que a minha grande frustração na minha cirurgia era não poder estar no FDR quarta-feira. Que eu amo o FDR das quartas. E eu passei um mês sem vir para a FDR. Esse era o meu grande frustração. Gente, olha para o seu vizinho e diga, Deus é justo. Eu não fui. Eu não fiz isso e não faço para receber algo do Senhor. Eu faço porque eu sei que se eu não tivesse o Senhor, eu tinha morrido de overdose de cocaína, eu tinha morrido de um acidente de trânsito, eu tinha morrido de tantas formas. E se eu estou vivo, é porque o Senhor terá e continuar tendo um propósito na minha vida. Hoje eu olho para a minha família, essa mulher linda que Deus me deu, 3 filhos lindos, sabe, não tem mérito nenhum meu, foi o Senhor que aprove e me escolheu para me abençoar. A pastora Arleuda, ela é uma das mais antigas aqui, e no passado, antes de Deus me botar na prensa, eu chegava 6 horas da manhã, 7 horas da manhã aqui, saía 10 horas da noite. Eu não abro mão de meu tempo de relacionamento com Deus. Irmãos,
dia 1º, nós saímos daqui 1h30 da manhã. E eu disse: Senhor, quando foi 3, chegamos em casa, era 1h30 da manhã. Quando foi 3 horas, eu acordei, agitado. E eu disse: Senhor, Tu quer que eu vá orar? Eu estou cansado. Eu estou cansado. Sabe aquela oração, que você está falando e a palavra está vagando? Mas eu não paro de orar. Mesmo está vagando. Às vezes eu falava e disse: eu já falei isso para ti. De tão cansado que eu estava. Mas eu disse: eu não posso parar de agradecer, eu não posso parar de buscar a Tua presença, eu não posso parar de estar diante do Teu altar. Sabe, queridos, olhe para o seu vizinho e diga: você não é uma mulher comum, você não é um homem comum. Você nasceu de novo. E você nasceu para a liberdade. E o Senhor está te chamando em 2026 para ser um trabalhador e ser apaixonado para ganhar vidas. Eu quero te dizer algo. O Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa pela tua negligência. O Senhor te perdoa pela tua frieza. O Senhor te perdoa por você, muitas vezes, negociar a obra. Por você estar cansado. Isso foi 2025. Aleluia! Você está diante de um novo ano. Um novo ciclo. Uma nova promessa, algo novo Deus tem reservado para você. Amém? Eu só estou vendo alguns levantando a mão. Recebe, meu irmão. Aqui do altar sai fogo. Aqui do altar sai palavra de revelação. Aqui no altar sai palavra de conhecimento. Fica de pé no nome de Jesus. Ei! Hoje as pessoas estão tão centradas em si mesmas, tão egoístas. As pessoas hoje têm pedido tantos cuidados, mas não quer cuidar de ninguém. Ela tem pedido que ela não quer, não pode dar. E hoje o Senhor está te chamando no 1º domingo do ano. Você quer ser trabalhador? Se você quer ser um trabalhador da obra de Deus, se você quer perder esse status de ovelha e quer ser um trabalhador da obra de Deus, vem aqui na frente. Eu quero orar por ti.